A fé traz salvação, mas a lei traz a maldição. É exatamente sobre isso que nós vamos ver e estudar em mais um estudo do nosso livro de Gálatas. E queria convidar você a nos acompanhar nesse vídeo de hoje, Gálatas 3, de 6 até o versículo 14. Nos acompanhe. Olá, graça e paz, eu sou o pastor Guilherme, pastor aqui da Primeira Igreja Batista em Rafar. E é um grande privilégio poder compartilhar com vocês mais esse estudo do livro de Gálatas, dando continuidade aqui na nossa exposição do livro de Gálatas. E no nosso último vídeo, nosso parágrafo anterior do livro de Gálatas, nós vimos ali uma série de perguntas que Paulo estava fazendo aos Gálatas para fazê-los pensar, perguntas que não exigiam necessariamente uma resposta, mas para fazer eles pensarem qual atitude que eles estão tomando, quem os enfeitiçou. Gostaria de saber de uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que começaram pelo Espírito, mas agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aquele que vos concede o Espírito, o concede por meio das obras ou por meio da fé em Jesus Cristo? Então Paulo está argumentando aqui novamente, contrapondo aqui a salvação pelas obras com a salvação pela fé em Jesus Cristo. E agora, dos versículos 6 até o versículo 14, Paulo ele vai chamar uma testemunha para defender o seu argumento. Uma vez que os judaizantes estavam insistindo tanto no cumprimento da lei para nossa salvação, então Paulo vai dizer o seguinte: agora vamos lá olhar para a lei, o que a lei de fato diz a respeito da salvação, pela fé ou pelas obras. E aqui nesse texto Paulo ele vai dar um exemplo ao pai da nação de Israel, Abraão. Paulo ele vai dar um problema: a salvação pela prática da lei, ela vai trazer maldição, isso a própria lei diz, e ele nos vai apontar para a solução em Cristo Jesus. Tudo isso para concluir o resumo desse parágrafo. A fé traz salvação, mas a lei traz a maldição. E Paulo ele começa então dando o exemplo no próprio caso de Abraão. No versículo 6 até o versículo 9, Paulo diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então Paulo ele chama aqui o exemplo, nos dá o exemplo do próprio Abraão, pai da nação. E o que é interessante nesse parágrafo aqui é a quantidade de citações no Antigo Testamento que Paulo vai fazer. Então ele começa dizendo: é o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Essa é uma citação lá de Gênesis capítulo 15, versículo 6. E Paulo está dizendo assim: é o caso de Abraão. O próprio Abraão, o pai da nação de Israel, creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Essa expressão atribuído para a justiça isso foi imputado como justiça ou foi creditado na conta de alguém. Por meio do quê? Da obediência de Abraão ou por meio da fé? Paulo está dizendo: ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E, mais uma vez, Paulo aqui ele vai dar o exemplo de Abraão no versículo 8, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos da terra. Lá está em Gênesis 12, versículo 3. E Paulo conclui dizendo: de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, ou seja, Paulo está dando exemplo de que o próprio Abraão, ele exerceu a fé
E a fé que Abraão exerceu foi acreditado, imputado como justiça. Fé na promessa de Deus, né? Ou seja, Abraão foi justificado pela fé, sendo pai espiritual de todos aqueles que creem. Então Paulo está resumindo o seguinte: vocês que creem, vocês são abençoados. Vocês que creem são de fato filhos, né, de Abraão, e Abraão de fato é o pai de vocês. E logo em seguida, Paulo continua citando o Antigo Testamento, mas agora ele vai apontar o problema que o Antigo Testamento, o próprio Antigo Testamento, a própria lei aponta com relação às obras. Versículo 10 a 12, Paulo vai dizer o seguinte: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que Paulo está argumentando aqui é que a lei não justifica, mas ela nos coloca debaixo de uma maldição. Paulo ele começa no versículo 10 dizendo isso: os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Porque o próprio Antigo Testamento, a própria lei, já previa isso. Deuteronômio 27, 26, que é o texto que Paulo cita aqui no versículo 10, ele vai dizer: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, aquele que não cumpre os mandamentos da lei estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanece em todas, não em algumas coisas, mas em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, a lei nos justifica. Na verdade, a lei vai nos colocar debaixo dessa maldição. A lei vai apontar o nosso problema e vai mostrar o quanto nós somos incapazes de obedecer perfeitamente a lei de Deus. E no próprio Antigo Testamento, Paulo citando agora Abacuque 2, versículo 4, Paulo vai dizer que a própria lei, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé em Jesus Cristo, pela fé e não pela obediência da lei. O justo viverá pela fé. E ele vai argumentar no versículo 12 que a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, se você quer viver, você precisa ser perfeito na obediência e na prática de todos os mandamentos. Uma vez que não somos perfeitos, somos pecadores e nós vamos pecar e desobedecer algum mandamento e não vamos ser perfeitos na prática de todos os mandamentos, então a própria lei nos diz: você está debaixo de maldição. E depois de ele apontar o problema, agora Paulo vai nos dar a solução em Cristo Jesus. Versículo 13 e versículo 14, Paulo vai dizer o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que Paulo está argumentando aqui agora é que a solução em Cristo Jesus, a lei nos põe debaixo de maldição, mas Cristo nos traz a salvação. Cristo nos resgata da maldição da lei, que a lei nos subjugou, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. A cruz de Cristo é a solução para o nosso problema da salvação, né? A Cristo nos substituiu, né? Cristo se torna maldito para que os crentes, aqueles que exercessem fé em Cristo, pudessem receber a bênção, que aqui o texto diz, recebesse o Espírito prometido, né? Pela fé. E pela fé nós recebemos o Espírito prometido. Isso remonta ao que Paulo diz ali no versículo 5. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagre entre vós, realiza essas coisas, né? Pela prática da lei ou pela fé, né? A qual vocês receberam a palavra, né? E no versículo 14 ele vai dizer que essa bênção que nós recebemos, que é o Espírito prometido, nós o recebemos por meio da fé.
e não por meio da obediência à lei, né, aos 10 mandamentos, né? Então, Paulo dá o exemplo de Abraão, o próprio Abraão, pai da nação de Israel, ele foi justificado porque ele obedeceu à lei. E um detalhe importante aqui, interessante, é que os textos que Paulo usa aqui, que é Gênesis 15, Gênesis capítulo 18, que Abraão creu e foi imputado como justiça, foi antes, né, de Gênesis 17. A aliança de Deus, a fé que Abraão exerceu foi antes da circuncisão. A circuncisão só está em Gênesis capítulo 17, de forma que a circuncisão é apenas um sinal da aliança, mas a circuncisão em si não é a aliança, não é aquilo que traz a salvação. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E Paulo ele vai apresentar o problema. O problema da lei é que ela não vai trazer salvação, mas a lei ela vai trazer maldição. Maldito é aquele que não permanece, não obedece a toda a lei, está debaixo de maldição. Mas ao mesmo tempo ele aponta para a graça de Cristo Jesus, aponta para a solução, que é a cruz de Cristo. Estamos debaixo da maldição, porque somos incapazes de obedecer perfeitamente toda a lei e alcançar o padrão de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 3,23 que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Estamos debaixo de maldição, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Mas a solução está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A partir do momento que Ele nos resgata da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso próprio lugar. Em que momento? O texto lá do Antigo Testamento, Deuteronômio 21, 23, vai nos dizer que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, ele entregou a sua vida, a sua morte, foi uma morte violenta, brutal, vergonhosa, e foi exatamente no madeiro. Cristo, ele se fez maldição em nosso lugar, para que a gente pudesse receber a bênção que é o Espírito prometido. Então, a lei, ela traz maldição, mas a fé em Cristo Jesus, ela nos vai trazer a salvação, a libertação, Cristo, a pessoa de Cristo, a sua morte e ressurreição, vai nos resgatar da maldição da lei. Então o que Paulo está defendendo aqui, sempre do começo ao fim da carta aos Gálatas, é que você precisa apenas crer em Jesus para você ter a sua salvação. Não adianta você querer obedecer às obras da lei, porque você é incapaz de fazer isso. Então a salvação sempre foi lá no Antigo Testamento e sempre será pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas não é apenas você acreditar, não é apenas você crer numa informação a respeito de Jesus, mas é crer naquilo que Ele fez por você, na obra de Jesus Cristo, que aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário é suficiente para você poder ser salvo, sem você precisar acrescentar coisa alguma à sua salvação. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui, e fiquem todos com Deus e aguarde até o nosso próximo estudo do livro de Gálatas.